Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao último vídeo do livro La Naturaleza e Suas Causas, do Padre Álvaro Calderon, tomo 2. Vamos então agora ao capítulo 3, o agente e a causa eficiente. Não é evidente por indução da experiência. Em relação ao par de coisas que chamamos de causa e efeito, o que a experiência nos mostra é uma dupla relação, a de contiguidade espacial e a de sucessão temporal. A bola de bilhar A vem com uma certa velocidade e toca a bola B na mesma velocidade. A e B continuam na mesma velocidade. O impulso de A é evidentemente a causa do impulso de B. A experiência mostra que toda vez que A ocorre, B o segue. Mas pode-se dizer que é evidência da necessidade da relação A, causa, B, efeito. É evidente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, visto que a inteligência vê que a propriedade dos ângulos decorre da definição de um triângulo, mas não é de todo evidente que B decorre necessariamente de A. Se B fosse invisível, nos perguntaríamos por que A parou e não nos ocorreria pensar em B, já que não o vemos. E se A fosse invisível, perguntaríamos por que B começou a se mover e não pensaríamos em A. Além disso, se tivéssemos filmado a sequência e, por engano, reproduzido o filme ao contrário, quem o tivesse visto juraria que B é agora a causa de A. Além disso, se B começasse a se mover após 10 segundos de estar na mesa de bilhar, diríamos, com ar científico, como dizemos aos gatos, que é próprio e natural que as bolas de bilhar comecem a se mover sozinhas, agora a causa não seria A, mas a natureza intrínseca de B. Tudo isso é assim porque a única coisa que a experiência nos dá de evidente é a relação espaço-temporal entre dois fenômenos e nos ocorre falar de causalidade, que seja, de nominibus non disputatur. Mas então, não é um sofisma, mas um axioma dizer pos hoc ergo propter hoc. Depois disso, portanto, por causa disso. Uma das leis mais amplamente aceitas da física moderna é a da gravidade. A força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. O escolástico dirá: a massa do corpo é evidentemente a causa da força da gravidade. Mas o que nos impede de sustentar que a força da gravidade é a causa das massas? A experiência testa a relação espaço-temporal gravitacional e não é tolice apressar-se quando o telhado cai, porque depois de um telhado caindo, ainda há uma cabeça quebrada, mas nenhuma relação inteligível de necessidade entre a coisa causa e a coisa efeito é evidente. Digamos novamente, se alguém visse a cabeça e não visse o teto, se perguntaria sobre a condição dessa pobre pessoa, mas se alguém visse um triângulo, o teorema de seus ângulos seria evidente. A experiência, em muitos casos, não apenas nos mostra, contra Rumi, a contiguidade espacial e a sucessão temporal entre causa e efeito, mas também a dependência essencial do efeito em relação à causa, ou pelo menos sua proporcionalidade. Dependência essencial. Cada vez que colocamos a chaleira no fogo, contiguidade espacial, a água esquenta logo em seguida, sucessão temporal, mas é evidente que o calor não é uma propriedade da água, mas do fogo. O calor pertence ao fogo por essência e à água por participação. Se uma criança volta da escola acreditando em muitas verdades, é porque as aprendeu com alguém instruído, cuja sabedoria a criança compartilha pela fé. A fé é evidentemente um efeito do conhecimento. Se o prego compartilha momentaneamente as qualidades do imã, é porque está sob a influência do imã, que as possui por essência. Se a bola de lã voa, sabemos que o gato está por perto, porque a bola participa do movimento que o gato experimenta. Proporcionalidade essencial. O fato das bolas de bilhar não é adequado para investigar a causalidade, porque o movimento não pertence a nenhuma bola por essência. Em todo caso, há sempre pelo menos uma proporcionalidade essencial entre o que a causa tem e o que ela produz no efeito. Se a bola de bilhar A tem o mesmo tamanho que B, ao bater ela para. Se for maior, ela continua mais lentamente. Se for menor, ela quica. Ela age em proporção à sua massa e momento. Frequentemente vemos como o efeito participa da perfeição adquirida de forma menor ou igual à causa. Mas, nesses casos, ficamos nos perguntando sobre a primeira causa, que tem perfeição por essência. Onde está o jogador com seu taco? Et quietis, dizemos, no movimento ou também do repouso, porque o movimento natural e o repouso natural se reduzem à mesma causa, assim como o repouso violento e o movimento violento. Não era apropriado dizer que a causa eficiente é o princípio aquá do movimento do ser, giere et esse, porque o que não requer como tal uma causa eficiente. Podemos, no entanto, traduzir, como explicamos ao falar de gênero, que o agente é princípio da mudança e da permanência, entendendo permanência, quietes, como um modo de ser próprio das coisas contingentes, aberta à mudança. As substâncias podem ser vivas ou não vivas.
A existência da substância é mais evidente nos seres vivos e, portanto, as causas ativas também se manifestam mais claramente neles, embora todos os casos surjam problemas consideráveis. Nos seres vivos mononucleares, a geração ocorre por divisão celular e não é fácil explicar como um agente pode atuar sobre si mesmo para produzir uma nova substância da mesma espécie. Quanto aos agentes multicelulares, eles geram uma primeira célula que se multiplica por divisão e diversificação até constituir um novo organismo completo. E, embora o efeito final seja da mesma natureza do agente, é necessário explicar como tudo estava na primeira célula simples. Quanto aos animais, o modo de cooperação entre macho e fêmea deve ser explicado. No homem, o principal problema surge ao explicar o que a alma produz em seu aspecto espiritual. Quanto à geração de corpos não vivos, também não faltam dificuldades. Muitos elementos simples, quando colocados em presença uns dos outros, geram naturalmente misturas. Só podemos pensar que são agentes, simultaneamente, da nova substância e da própria corrupção. Outros elementos requerem intervenção de calor, pressão, luz, eletricidade e outros agentes químicos para se associarem e gerarem compostos. Quais são as causas eficientes dessas gerações? Será necessário recorrer a outras distinções de causas agentes para responder a tantas perguntas. A corrupção de substâncias apresenta, do ponto de vista da eficiência, problemas ainda maiores. Enquanto a intervenção de um agente na corrupção de algo frequentemente aparece claramente, como quando o cavalo é atingido por um raio, outras vezes parece que a corrupção é produzida mais por uma deficiência dos princípios intrínsecos, matéria e forma, como quando um cavalo morre de velhice. Mesmo quando a corrupção ocorre devido a uma causa extrínseca, em uma inspeção mais detalhada, muitas vezes parece que o agente externo produz mudanças acidentais que, por acidente, causam a corrupção da forma substancial. A causa eficiente da geração de um cavalo é outro cavalo, mas a causa de sua corrupção pode ser um raio, um golpe, um corte, um vírus, etc., todos os quais não têm relação proporcional com a forma substancial do cavalo. Tudo isso deve ser considerado com mais cuidado. 3. Agentes de mudanças acidentais. Como veremos, mudanças acidentais ocorrem em 3 situações: quantidade, qualidade e localização. As mais simples são mudanças de localização ou localidade, produzida por ações ou forças que podem se originar de vários agentes: o impulso de outro corpo, a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, etc. Justamente por serem mais simples, são as mais estudadas pelos físicos, mas veremos que ainda apresentam obscuridades em sua compreensão. O aumento e a diminuição da quantidade ocorre claramente como uma mudança acidental nos seres vivos, principalmente por meio do processo particularmente complexo da nutrição. Nos seres não vivos, como sugerimos acima, a substância está tão intimamente ligada à quantidade que não parece que essa possa variar sem também alterar a primeira. Portanto, um aumento na quantidade de água em um lago, por exemplo, só pode ocorrer pela adição de mais água. Quanto à alteração de qualidades, como aquecimento ou resfriamento, mudança de cor, som, etc., elas ocorrem com estreita relação com mudanças locais, razão pela qual os físicos tendem a explicá-las em termos dos agentes de mudança local. Mas não vamos nos alongar mais, pois por enquanto queremos apenas explicar as distinções e apontar os problemas que cada modo de eficiência apresenta. 11. Causa ascendi e causa fiendi. Dissemos que a causa eficiente é o princípio aquo do movimento ou da permanência, significando que o agente necessário não apenas para explicar o devir, gi, ere, mas também o ser, esse, das coisas contingentes. São Tomás explicou que as causas capazes de mover algo a um certo termo ou perfeição também são capazes de preservá-lo nesse termo. O fogo que aquece a chaleira, aplicado corretamente, a mantém na temperatura desejada, e a força da gravidade que puxa a pedra do cume para o vale é a mesma que a mantém parada no vale. Mas as causas que intervêm no devir e no ser das coisas contingentes são múltiplas, e é bem sabido que algumas intervêm apenas no fiere, enquanto outras atuam apenas no esse, de modo que as seguintes distinções podem ser feitas. Abre aspas, uma coisa pode ser preservada por outra de 2 maneiras. Mas no caso de uma criança em crescimento, isso não é mais tão evidente, especialmente se considerarmos todo o processo de crescimento desde o início, visto que ele começa com a primeira célula que se multiplica, se diferencia, constrói seus próprios órgãos e então os utiliza. Aqui não vemos tão claramente uma parte motora e uma parte móvel, mas sim uma substância que se aperfeiçoa em seus próprios princípios ativos, já que não conseguiu digerir seu alimento e construir seu próprio sistema digestivo, não conseguiu se mover e produzir seus membros, não conseguiu enxergar e se dotou do órgão da visão. Tínhamos dito, ao falar dos modos da causa material, que a substância é a causa material dos acidentes, mas agora devemos reconhecer que, pelo menos para algum deles, ela é também, em outro sentido, a causa eficiente, pois os produz a partir de sua própria perfeição substancial. Abre aspas, o sujeito ou substância, na medida que está em potência, tem a capacidade de receber a forma acidental.
Na medida que está em ato, é produtor dela. Digo isso do acidente próprio per se, pois com relação ao acidente que não é próprio, o sujeito se limita apenas a recebê-lo, e quem o produz é um agente extrínseco. Na forma substancial, ou alma do homem, surgem os poderes do intelecto e da vontade. Das almas animais, os poderes da visão e da audição. Das almas vegetais, os poderes de crescimento, nutrição e procriação. Das paixões e qualidades passivas, surgem muitos outros poderes, assim como do calor do ferro surge o poder de aquecer e do frio do gelo o poder de resfriar. Das figuras de quantidade, também surgem alguns poderes ativos, assim como do fio de uma faca o poder de cortar. A causa do aquecimento ou do calor de algo que não é naturalmente quente como a água, deve ser naturalmente quente como o fogo, ou pelo menos algo previamente e eminentemente quente, como um ferro em brasa. Portanto, a causa do calor não pode ser reduzida a uma potência ativa resultante do calor, mas deve ser o próprio calor. Como se chamássemos o calor do fogo de poder liquefeito, aquecedor e secante, porque ele produz todas essas coisas. Mas essa opinião não se sustenta. Primeiro, porque cada coisa produz de acordo com a realidade do que produz. Assim como o fogo não aquece na medida que é efetivamente lúcido, mas na medida que é efetivamente quente, daí, omni, agens, agite, sibi, simile. Portanto, o princípio pelo qual se age deve ser considerado a partir daquilo sobre o qual se age, pois ambos devem estar em conformidade. É por isso que no livro 2 da Física se diz que a forma e o que gera são da mesma espécie. Sujeito. O primeiro sujeito, então, da potência passiva, como de toda a realidade acidental, é a substância. Mas cada potência passiva particular tem esta ou aquela parte da substância como seu sujeito imediato. O sujeito imediato consiste em uma certa realidade acidental que tem a possibilidade de sofrer e receber disposições contrárias, o que é próprio das qualidades passíveis. Por exemplo, a condutividade elétrica tem como sujeito imediato elétrons que são livres para se mover em um campo elétrico. Ou ainda, o potencial para sofrer de diabetes tem como sujeito a secreção de insulina pelo pâncreas, que pode fazê-lo normalmente ou anormalmente. A diabetes, por exemplo, envolve um pâncreas com um funcionamento imperfeito e a condutividade dos metais implica uma fixação fraca dos elétrons mais externos. Um exemplo de potência passiva dado por São Tomás, e que é de especial interesse para nós, é relativo ao movimento por gravidade. Abre aspas. Há um certo princípio do movimento e mudança naquilo que muda, seja a própria matéria para mudança substancial, ou também algum princípio formal, em razão do qual, ad quod, o movimento se segue, assim como uma forma grave ou leve é seguida por um movimento para baixo ou para cima. Mas tal princípio não pode ser dito da potência ativa a qual esse movimento pertence, pois omni quod movetur ab alio movetur. E nada pode se mover a si mesmo, exceto por meio de suas partes, na medida que uma parte move outra, como é provado no livro 8 da Física. Portanto, de acordo com o fato de que é o princípio do movimento naquilo que está, não é entendido sobre potência ativa, mas sim sobre potência passiva. A gravidade na Terra, isto é, em corpos pesados, não é o princípio de mover, mas sim de ser movido. A potência ativa do movimento, portanto, deve ser dada em algo diferente daquilo que se move, assim como a potência construtiva não se dá naquilo que é construído, mas sim naquilo que constrói. A força gravitacional que atrai os corpos não deve ser considerada uma força ativa de seu próprio movimento, mas passiva, na medida em que um corpo é atraído por outros para sua vizinhança. Essa passividade tem como sujeito a qualidade corpórea fundamental, que os físicos chamam de massa, uma qualidade passiva que possui opostos, o denso e o raro. E para que o movimento realmente ocorra, deve haver uma certa fraqueza nas forças que prendem um corpo a um estado de repouso em seu lugar natural, como uma pedra mal encaixada na encosta de uma montanha. Consideraremos esse assunto mais adiante. Na física, existem muitas potências passivas naturais que devem ser levadas em consideração, como capacidade térmica, condutividade elétrica, coeficientes de expansão térmica, etc., que os físicos modernos conseguem medir, mas não analisar especulativamente. Todas elas se referem ao comportamento passivo de substâncias naturais diante de certas influências. Em cada caso, presume-se que um ângulo material receba um novo arranjo e uma certa fragilidade na estrutura corpórea da substância que se opõe à mudança. Nas ciências naturais, o exemplo mais importante de potência passiva é o intelecto possível ou paciente, capaz de ser levado a adquirir a disposição das ciências pelo intelecto ativo. Embora seja uma potência sem órgão material, sua passividade está, no entanto, enraizada na matéria-prima. Os anjos são imateriais e seus intelectos não são abertos à aquisição de novas ciências. O intelecto humano é uma potência passiva na medida em que é capaz de ciência, mas sobre outro aspecto é uma potência ativa na medida em que é capaz do ato de pensar. Mas deixamos esse assunto de lado, pois ele começa a ser estudado na psicologia e termina na metafísica.
Em primeiro lugar, existem potências ativas, que decorrem necessariamente da forma substancial, a maneira de propriedades, enquanto outras pressupõem a presença de certas formalidades adquiridas. Por exemplo, o ferro tem suas propriedades naturais, que sempre o acompanham, mas se adquire uma certa ordenação de suas moléculas, atinge a potência ativa do ímã, se aquece, pode queimar, e se é incandescente, tem o poder de iluminar. Aqui podemos perguntar, por exemplo, se o calor é, ao mesmo tempo, uma qualidade passível do ferro e uma potência ativa de aquecimento, ou se devemos distinguir a potência ativa como um novo acidente que resulta da qualidade passível. Formas inferiores ou minerais não são capazes de causar eficientemente sua mesma forma em outra matéria. Estamos falando, é claro, da mesma forma substancial e não de aspectos acidentais. A água pode dissolver o ferro através do lento processo de oxidação, mas não o transforma em água, e a queima de fósforo pode incendiar um pedaço de papel, mas ele sempre será papel em chamas, e o primeiro não pode transformá-lo em fósforo em chamas. Mas enquanto este modo de perfeita comunicabilidade das formas inferiores não é observado, dois outros são evidentes. Os corpos minerais tendem a se formar da mesma maneira em todos os lugares, visto que a química observa os mesmos elementos em todos os lugares que compõem as mesmas misturas. Essa multiplicidade específica de substâncias inorgânicas indica que, embora uma forma não seja capaz de produzir outra, a natureza universal tende, no entanto, a multiplicar as mesmas formas em uma multidão de indivíduos, o que implica um certo modo de comunicabilidade. Além disso, as partículas elementares compõem os elementos e os elementos compõem as misturas, preservando de certa forma, mas não de fato, mas virtualmente, sua própria forma. Em uma molécula elementar, podem ser distinguidas partes que respondem às formas das partículas elementares que a compuseram. Nos núcleos podemos distinguir o que eram prótons e nêutrons, e externamente, as nuvens do que eram os elétrons. E na água ou no cloreto de sódio, sal comum, por exemplo, podemos distinguir partes que respondem aos elementos originais dos quais são compostas. Essa também é uma maneira imperfeita de comunicar formas, como partes em todos integrais. As formas superiores, por outro lado, não possuem nenhum dos dois modos de comunicabilidade mencionados acima, uma vez que, contrariamente às falácias do evolucionismo, é evidente que não há como produzir uma alface com qualquer potência natural que não seja outra alface. Também é evidente que as formas orgânicas simples não permanecem virtualmente nas formas superiores, uma vez que os animais que se alimentam de plantas precisam corromper as formas vegetais mais mínimas, até mesmo as células, para incorporá-las ao seu organismo animal. Eles retêm apenas virtualmente partes como açúcares, proteínas, vitaminas, etc. Mas são capazes de se reproduzir perfeitamente em outros materiais. Uma célula pode se dividir em duas células da mesma espécie, uma planta pode gerar outra, um par de animais pode engendrar outro. As formas superiores, portanto, possuem comunicabilidade perfeita. Essa comunicação de formas substanciais também se observa à sua maneira nas formas acidentais. A quantidade tende a se integrar à quantidade, evitando a divisão e buscando a continuidade, como se vê na interação de diferentes forças atrativas, a eletromagnética, nuclear, mas sobretudo a gravitacional, que está tão intimamente relacionada à quantitativa que parece até ser uma virtude associada à geometria dos corpos. As qualidades também podem ser reproduzidas. A luz torna os corpos luminosos por meio de uma certa ativação, seja por reflexão, refração, fosforescência, etc. Os sons fazem os corpos soarem, e eles soam da mesma forma por meio de uma certa ressonância. As coisas quentes aquecem o que está ao seu redor, e as frias esfriam. O eletromagnetismo eletrifica e magnetiza tudo que se presta a isso. E entre as substâncias vivas, essas coisas são ainda mais comuns, pois são capazes de transmitir modos acidentais de ser umas às outras. Os pássaros ensinam a voar e as leoas a caçar, e qualquer um que saiba algo ou tenha um hábito pode comunicá-lo. 1. Causa e causa perfeita. Ao lidar com a matéria como causa, nos referimos a disposições como pertencentes ao gênero de causalidade material. Embora todas as coisas naturais tenham matéria-prima, e isso esteja aberto à recepção de qualquer maneira natural, de modo que, se considerarmos apenas o poder passivo da matéria, a lama poderá ser feito ouro ou um idiota. No entanto, se considerarmos o poder ativo de agentes naturais, observamos que eles geralmente não são capazes de transformações muito grandes e produzir certas perfeições finais. Elas precisam de um sujeito acordado. O enorme calor e pressão de uma estrela pode transformar o hidrogênio em ouro, mas primeiro transforma em hélio, depois em carbono, depois silício e ferro, e pode finalmente produzir ouro. Assim a natureza pode transformar a lama em um burro, mas primeiro fornece para nutrir o agrião, que em seguida é comido pelo burro. Mas considerando esses processos, é conveniente distinguir o agente que dá a perfeição final de algo daqueles que só têm um assunto para serem imediatamente adequados para a forma final. Capítulo 4. O fim e a causa final.
mas prever o fim e tê-lo presente na intenção é próprio do agente intelectual e não do agente natural. O agente intelectual está aberto a agir de diferentes maneiras e requer a presença intencional do fim para se determinar ad unum, enquanto o agente natural é determinado ad unum por sua forma e pela matéria sobre a qual atua. Portanto, a causa final propriamente dita só ocorre na ação prática do agente intelectual, seja ela prudencial ou artificial, e não parece que se possa falar de uma causa final na ação do agente natural. Quando o arqueiro atira a flecha no alvo, o alvo se torna presente na intenção do arqueiro e faz com que a tensão da corda e a direção do arco direcione a flecha para ele. É uma verdadeira causa final, mas a flecha é lançada na proporção de seu impulso e de sua corporeidade, causas eficientes, materiais e formais, e o fato de ela atingir ou não o alvo é o resultado final de seu movimento. Dizer que ela é atraída pelo alvo como se fosse seu objetivo é um antropomorfismo, já que a intenção do arqueiro é transferida para a flecha. Sir Fred Hoyle, que viveu de 1915 a 2001, foi um eminente matemático, astrofísico e escritor britânico. Um espírito altamente controverso, mas amplamente respeitado, trabalhou em quase todos os campos da astrofísica. Em 1958, publicou sua descoberta mais fundamental, a nucleossíntese do carbono, que lhe rendeu um lugar entre os cientistas mais eminentes do século XX. Em 1968, recebeu a medalha de ouro da Royal Astronomical Society, o prêmio Balzan com Martin Schwarzschild em 1994 e o prêmio Crawford em 1997. Foi condecorado Cavaleiro do Império Britânico em 72. Hoyle é mais conhecido por propor o modelo do universo em estado estacionário ou teoria do estado estacionário. Ele se opôs à teoria do Big Bang e foi quem sarcasticamente lhe deu esse nome em uma palestra na rádio britânica. Mais uma nota então. Até então havia um obstáculo para explicar a nucleossíntese do carbono, ou seja, como esse elemento poderia ter se formado no interior de certas estrelas, chegando a se tornar tão abundante quanto observado em nosso planeta. Hoyle previu teoricamente a existência de certos níveis de energia que os átomos de carbono devem ter. Sua previsão baseava-se na necessidade de níveis de energia específicos para que esse elemento fosse produzido a partir de elementos mais simples em reações termonucleares no núcleo das estrelas. Seu trabalho sobre essas reações e suas extensas contribuições ao estudo das estruturas estrelares internas permitiram uma compreensão mais profunda da nucleossíntese, ou seja, a geração de elementos pesados a partir do hidrogênio e do hélio no interior das estrelas, permitindo-nos explicar a formação de elementos mais pesados como carbono, silício e oxi-11-CN. Essa descoberta fundamental foi feita em colaboração com o físico americano William Fowler, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 83 por ela, compartilhado com Subrahmanyam Chandrasekhar, outro dos grandes astrofísicos que estudou o interior das estrelas. Vale ressaltar que Fred Hoyle não foi incluído no Prêmio Nobel mencionado acima, ele era um físico incorreto. Fim da nota. Em 83, ele publicou O Universo Inteligente, onde refuta as teorias darwinianas da evolução, mas apoia a hipótese maluca da panspermia, de que todo o universo é semeado com sementes de vida. Mas o livro tem um mérito não menor, pois se rende à evidência de uma ordenação inteligente da natureza. Abre aspas. A origem do universo e a formação de galáxias e estrelas vem desenvolvendo na astronomia uma imagem curiosamente indefinida, como uma paisagem vislumbrada através de uma neblina. Essa indefinição, tão insatisfatória, contrasta com outras áreas da astronomia, cujas imagens são nítidas e claras. É evidente que um componente foi esquecido nos estudos cosmológicos. A origem do universo, como a solução do cubo mágico, requer uma inteligência. Para apreciar a diferença que uma inteligência pode fazer, imaginemos uma nave espacial que se aproxima da Terra, mas não o suficiente para que seus ocupantes vejam os seres humanos. Em vez disso, eles percebem estradas, campos, sebes, linhas ferroviárias e os edifícios das cidades. Visitantes espaciais, como é compreensível, darem explicações confusas ao tentar descrever o que observam, atribuindo a meros processos naturais. É possível que uma situação da mesma confusão reine entre nós ao estudar o universo. Fecha aspas. O que Hoyle observa em geral para a origem do universo torna-se ainda mais evidente para ele em relação às condições que tornaram a vida possível na Terra. Abre aspas. Átomos de oxigênio e carbono são igualmente abundantes na matéria viva, assim como no universo como um todo. É possível imaginar vida no universo com um desequilíbrio moderado entre oxigênio e carbono, mas um desequilíbrio severo parece descartar completamente sua existência. Na realidade, a sintonia está correta e átomos de hidrogênio e carbono são produzidos no universo na proporção equilibrada correta. O problema é decidir se essas sintonias, aparentemente coincidentes, são acidentais ou não. Nenhum cientista gosta de ter que fazer essa pergunta, mas é preciso perguntar. Essas sintonias poderiam ter sido corrigidas por alguma inteligência? No início da década de 50, meu amigo William Fowler e eu consideramos essa questão do carbono e do oxigênio. Este não é um exemplo isolado. A lista de propriedades antrópicas, aparentes acidentais não biológicos, sem os quais a vida baseada em carbono e a vida humana não existiriam, é longa e impressionante.
Considere prótons, elétrons e nêutrons, por exemplo. Se as massas combinadas do próton e do elétron somassem um pouco mais que a massa do nêutron e não um pouco menos, como é o caso na realidade, o efeito seria devastador. O átomo de hidrogênio seria instável. Em todo o universo, átomos de hidrogênio se quebrariam imediatamente, formando nêutrons e neutrinos. O Sol, sem seu combustível nuclear, se extinguiria e entraria em colapso. Bilhões de estrelas como ele se contrairiam, emitindo um fluxo mortal de raio-x enquanto queimavam. Desnecessário dizer que, a essa altura, a vida na Terra já teria sido extinta. Essas propriedades são abundantes em todo o mundo natural, como um emaranhado de acidentes afortunados. Há tantas coincidências essenciais da vida que deve haver alguma explicação para elas. Com pouca ou nenhuma formação filosófica, ele ridicularizava a explicação cristã, abre aspas. O teólogo sustenta que essas propriedades antrópicas são a confirmação de sua crença em um Criador que projetou o mundo para atender exatamente às nossas necessidades. O teólogo encerra seu discurso nesse ponto, não desenvolve nenhuma ideia adicional. Fecha aspas. E tenta expressar como o trabalho de uma inteligência associada aos mesmos processos naturais pode ser compreendido. Como ele percebe que o que em si pode parecer acidental adquire significado se considerarmos o resultado final, isto é, o fim, de tal forma que as coisas se explicam quando se retrocede, o surgimento da vida requer o equilíbrio prévio do oxigênio e carbono, então ele sustenta uma eficiência brilhante contrária ao significado temporal. O problema agora é entender de onde as sequências de informação codificadas podem vir. Para isso, preciso me voltar para o aspecto profundo da física, o conceito de viagem no tempo, como os organismos vivos podem fazer isso. Entendo que, precisamente, ao mudar nossas ideias pré-concebidas para podermos apreciar o que está acontecendo. Se a biologia fosse baseada em uma viagem no tempo, do passado para o futuro, a matéria viva, como outros sistemas físicos, estaria caminhando para uma desintegração e o colapso. Mas esse não é o caso, e a conclusão que eu teria que tirar é que os sistemas biológicos são, de alguma forma, capazes de usar a viagem no tempo oposta, aquela em que a radiação viaja do futuro para o passado. Por mais estranho que pareça, eles devem estar de alguma forma trabalhando com o tempo para trás. Se os eventos pudessem ocorrer não apenas do passado para o futuro, mas do futuro para o passado, então o problema aparentemente insolúvel da incerteza quântica poderia ser resolvido. Em vez de se tornar progressivamente desorganizados, os seres vivos na matéria poderiam reagir a sinais quânticos do futuro ou a informações necessárias para o desenvolvimento da vida. Em vez de entender o universo como caminhando para uma maior desordem e desintegração, veríamos o exato oposto. A solução deles sofre da pequena falha ontológica de fazer o que existe atualmente depender da eficiência de um futuro que não existe, mas tem o mérito de apontar com sinceridade ingênua a evidência de uma ordenação inteligente no universo físico. Elaboramos essas citações porque elas, mais tarde, com o prestígio da física moderna, sustentariam a existência de um propósito na natureza. Mas, por enquanto, estamos adicionando a essa opinião as objeções quanto ao propósito natural, pois é digno de nota que esse cientista mal treinado, mas honesto e inteligente, vê apenas duas opções para explicar o propósito, ou a intervenção de um artífice divino fora do universo corpóreo, que ele descarta, ou a eficiência contraditória do futuro sobre o passado, deixando de lado a opção de dotar prótons e nêutrons de inteligência. O mínimo que podemos conceber é que o propósito dos agentes naturais, não inteligentes, não parece ser tão evidente quanto Aristóteles e São Tomás sustentam. Ut movens. Pode-se dizer que o fim se move. Mover é passar do poder ao ato. Assim como o agente se move, porque passa a questão do poder para o ato da forma, o fim se move, movendo-se para o agente de energia, para o ato de atuar. Portanto, podemos dizer que o fim causa a medida que se move. Mas, como estamos vendo, essa palavra tem sentidos muito diferentes, análogos, do agente e alegria do fim, por isso não é bom como uma diferença específica. Ut attrahens. O agente se move levando o formulário, enquanto o fim se move atraindo em sua direção, portanto, podemos dizer que um fim, por causa da atração, pois é atraente. Mas a mudança por atração também diz sobre o que se move eficientemente com o movimento local, cujas duas espécies de movimento são impulso e atração, portanto não é um termo que apenas diz sobre a causa final. Ut intentus. O fim, dissemos, move o agente assim que ele apresenta a intenção, por isso se move assim que for tentado. Mas o verbo pretende ter uma amplitude semântica excessiva para servir ao nosso propósito, porque você pode dizer qualquer poder que tende ao seu ato, então a matéria tende à forma, e o agente não apenas tende, mas também à ação. Também pode ser entendido especialmente do agente intelectual, mas aqui também há dúvida, o HI se refere à intenção intelectual ou volitiva. Nem esse termo deve concordar. Ut appetibili. A noção que parece ser ajustada com maior propriedade. A causa específica da causa final é do apetite. É verdade que eu sei, você pode dizer, qualquer poder que seu ato fantasma, como dissemos sobre o assunto em relação à forma e o agente em relação à ação. Mas como veremos melhor, em muitos casos,
Uma coisa é desejada por causa de outra, e essa por causa de outra razão, sendo típica do apetite para terminar em algo por último, sobre como você se sente intermediário. Bem, o que está atrasado na ordem do apetite é o fim, portanto o fim é certo de apetitar o simpliciter, enquanto a forma e a ação estão apetitando o segundo quid. Essa pode ser a palavra que estamos procurando, mas tem um defeito. É dito que apetite, o fim procurado, mas não é possível dizer isso do propósito possuído, que, em vez disso, teria que ser dito delicioso. Outra propriedade da causa final, que atrai a vontade, ut gratum. Nós que não funcionam, mas sobre a razão formal do bem e nunca ruins. A atração e o pecado pode vir do intelecto, que se apresenta a vontade tão boa, o que não é bom, mas o apetite intelectual é movido até o fim, sobre o motivo do bem, e não se pode mover de outra forma. A natureza, por outro lado, pois não funciona até o final para a necessidade das causas anteriores, às vezes é direcionada ao que é conveniente e acaba sendo bom, mas às vezes ela vai para o que é contrário e ruim. Se a natureza fosse movida como para a causa final, ela só poderia abordar sua perfeição, como a partícula de ferro atraída pelo ímã não irá a outra parte, mas para o ímã, porque a força que se move a vem. Mas é manifestado que a natureza, muitos procedem em direção ao fim ruim, como os médicos podem prever em algumas malformações do embrião que levarão a viver ou não a se desenvolver adequadamente. Abre aspas, alguns pareciam se mover para negar que a natureza funciona por um fim, porque viu que às vezes aconteceu de outra maneira, como é o caso dos monstros, que são um natural peccata. Fecha aspas. 4. Finalidade natural e finalidade humana. A finalidade na ação humana, tanto prudencial quanto artificial, é entendida apenas como um caso particular de finalidade natural, assim como os casos particulares de finalidade mineral, vegetal e animal. Finalidade natural em geral. A matéria tende à forma, e a forma tende à ação. Todo poder tende ao seu ato. Mas, através da ação, a forma tende de alguma forma à universalidade, essa universalidade mais propriamente dita, quanto mais perfeita for a forma. Essa última, na qual a tendência ou intencionalidade da ação cessa, é a causa final. Finalidade mineral. As formas minerais, que são as mais imperfeitas, têm como ação principal a atração mútua, através da qual alcançam uma forma muito imperfeita de universalidade por integração quantitativa. E como resultado dessa integração quantitativa, todas as formas de substâncias e corpos minerais são geradas. Finalidade vegetativa. As formas vegetativas têm como ato próprio a nutrição, demonstrando uma forma de universalidade superior, visto que são capazes de incorporar todas as formas minerais sob uma única forma substancial do vegetal. E ao mesmo tempo, como por uma redundância da nutrição, também são capazes de gerar a mesma forma substancial em uma nova porção de matéria. Finalidade animal. As espécies animais, além do que é característico das formas vegetais, têm como ação específica a assimilação cognitiva das espécies sensíveis de outras coisas em uma nova forma mais perfeita de universalidade. E como uma redundância especial dessa perfeição, possuem o poder de locomoção, pelo qual se movem não atraídos por outros, como os minerais, mas por si mesmos. Este poder, além de ampliar a possibilidade de nutrição e reprodução, permite que comunique as suas sensações uns aos outros. Na espécie humana, além do que é característico das plantas e dos animais, existe o conhecimento intelectual, por meio do qual se atinge a forma mais elevada de universalidade, pois por meio do conhecimento a alma se torna quod a modo todas as coisas. E como redundância do conhecimento intelectual, o homem tem a produção artificial, por meio da qual se comunica com os outros e aperfeiçoa suas capacidades de assimilação intelectual. Assim como a verdade é o objeto do intelecto e se define por sua relação com ele, adequatio intellectus ad rem, o bem é o objeto do apetite intelectual e se define em relação a ele. Bonum est quod omnia appetunt. Ora, o que cada coisa deseja é aquilo que de alguma forma aperfeiçoa e, portanto, deve-se dizer que o bem e o bem implicam a perfeição, e toda perfeição tem a razão de bondade. Pois tudo que aperfeiçoa algo é considerado como ato para a política e, portanto, também deve-se dizer que algo é perfeito na medida em que existe em ato e que o ato tem a razão da perfeição e, portanto, do bem. Em termos mais amplos, toda ação e movimento visa alguma perfeição. Se a ação é em si um fim, é claro que se trata de uma perfeição secundária do agente. Se a ação consiste na transmutação de uma matéria externa, é claro que o motor pretende induzir alguma perfeição na coisa movida, para a qual o próprio objeto em movimento também tende, se for um movimento natural pela qual se move. Ora, dizemos que o que é perfeito é bom. Portanto, toda ação em movimento é propter bonum, como se visasse o fim. Disse que a verdade é o objeto do intelecto, na medida que somente o intelecto pode conhecer a verdade sob sua razão formal de verdade, isto é, como adequação entre o próprio intelecto e a coisa. Mas isso não significa que essa adequação não ocorra sem que ela esteja conhecida como tal. A verdade é conhecida como tal quando o intelecto, por meio do juízo, retorna ao seu ato de apreensão simples e verifica que se conforma ao que os sentidos lhe apresentam.
Mas a adequação, precisamente, já existe previamente na apreensão simples, na qual o intelecto passivo ou possível se conformou à coisa abstraindo sua espécie ou forma. E de outro modo análogo, não unívoco, a verdade também existe em sentido, na medida em que se conforma a coisa por meio das espécies sensíveis que dela recebe. Em outro sentido, ainda mais distante, mas também análogo, pode-se dizer que a verdade, na res naturae, na medida que a potência de sua matéria recebeu participação na forma universal que está na origem de sua espécie, adaptando assim a forma individual da coisa à forma específica, tornando-se então verdadeira água, cenoura, ovelha, etc. Embora aqui os temas de adequação sejam invertidos, pois agora é a res naturae que se adapta ao intelecto divino, que tem a ideia universal. Em todos esses casos, entendemos a verdade como adequação intencional de uma potência passiva por meio da participação ao ato em relação à qual ela é considerada uma potência. Se somente o intelecto tem a verdade como seu objeto, é porque somente o intelecto é capaz de traçar seu próprio ato e conhecer a si mesmo em adequação. A relação da vontade com o bem deve ser entendida de forma semelhante. Disse que o bem é o objeto do apetite intelectual, porque somente a vontade tende ao bem, sob sua razão formal de bondade, que consiste em uma relação de conveniência entre o apetite e a coisa. Mas embora o apetite sensível e o apetite natural não tendam seus objetos sob razão de bem, a relação de conveniência entre a coisa para a qual tendem e o poder apetitivo ainda existe. Nos apetites sensíveis, essa tendência é determinada por instintos, que são equivalentes às virtudes da vontade, e no apetite natural, a tendência ao que é conveniente é fundamentalmente determinada pela forma substancial. Assim como o poder intelectual recebe a forma intencional da coisa e o apetite intelectual então tende ao bem preconizado, assim também o poder material recebe forma substancial e o apetite natural então tende ao bem próprio daquela espécie. O físico considera a natureza das coisas apresentadas aos seus sentidos, isto é, considera acima de tudo as formas naturais. E logo observará que as formas naturais têm uma origem universal e um fim universal. As coisas naturais são ordenadas para preservar e realizar formas específicas da maneira mais perfeita possível. Mas, ó calamidade! As espécies naturais são sempre realizadas em indivíduos singulares e contingentes, de modo que nunca alcança a perfeição da espécie, visto que a forma é sempre de alguma forma impedida pela matéria, e nunca alcança a permanência perfeita, visto que mesmo a multidão de indivíduos em que a espécie pode existir é sempre contingente e nunca eterna. Os físicos antigos podem ter se iludido ao pensar que, pelo menos, os corpos celestes eram incorruptíveis e eternos, alcançando em um único indivíduo a perfeição da espécie e a permanência, mas a pesquisa moderna destrui essa ilusão, pois todo o universo observável parece ter a mesma contingência que as coisas na Terra. A física pode prever com certeza que as espécies vivas não podem sobreviver por muito tempo, a começar pelo homem, que é a espécie mais propensa ao suicídio, e quanto às substâncias minerais, tudo sugere que elas se dissolverão e congelarão, de modo que o universo terminaria em uma multidão de almas humanas perdidas em pó frio. Como os fins para os quais os processos naturais são ordenados não são naturais, e o universo corpóreo é selado pela contingência, a física reconhece que toda sua existência existe em vão. Abre aspas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiástico 1:2. Mais uma nota. Abre aspas. É evidente que o fim é uma causa, mas não apenas a última coisa pela qual as obras eficientes são consideradas um fim em relação às que as precede, mas também tudo que é intermediário entre o primeiro agente e o último fim é considerado um fim em relação ao que as precede, e da mesma forma, uma causa unde principium motus é dita em relação ao que se segue, assim como entre a medicina, que é o primeiro agente nessa ordem, e a saúde, que é o último fim, ocorrem os seguintes meios: perda de peso, que está muito próximo da saúde naqueles que os humores são superabundantes; purgação, pela qual a perda do peso é adquirida; medicina laxativa, pela qual a purgação é provocada; e os órgãos ou instrumentos pelos quais o medicamento é preparado e administrado. Todas essas coisas são propter finem, e ainda assim, cada uma delas é o fim da outra, pois a perda do peso é o fim da purgação e a purgação da medicina. Essas coisas, apresentadas como intermediárias, diferem uma das outras porque algumas são órgãos, como os instrumentos pelos quais a medicina é preparada e administrada, e o próprio medicamento administrado, que por sua natureza é utilizado como instrumento. Outros, por outro lado, são obras, isto é, operações ou ações, como a purgação e o emagrecimento. Fecha aspas, fim da nota. Desejo e alegria natural. A paixão é o efeito do agente sobre o paciente. Ora, o agente natural produz um duplo efeito sobre o paciente, pois primeiro lhe dá uma forma, e em segundo lugar lhe dá um movimento consequente à forma, assim como o generativo dá ao corpo a gravidade e o movimento consequente a ela. E a própria gravidade, que é o princípio do movimento em direção ao lugar connatural em razão da gravidade, pode, em certo sentido, ser chamada de amor natural.
Da mesma forma, o apetitivo primeiro dá ao apetite uma certa cooptação em relação a si mesmo, que é a complacência do apetitivo, da qual decorre o movimento em direção ao apetitivo. Pois o movimento apetitivo se desenvolve em círculo, como diz De Anima 3. O apetitivo de fato move o apetite, tornando-se de certa forma a sua intenção, e o apetite tende a realmente alcançar o apetitivo, de modo que o fim do movimento está onde estava o início. A primeira mudança no desejo pelo desejável é chamada de amor, que nada mais é do que a complacência no objeto desejável, e dessa complacência segue um movimento em direção ao objeto desejável, que é o desejo, e finalmente a quietude, que é a alegria. O trabalho é aquele que trabalha em si o mesmo fim. Se o construtor faz a casa para a sala, o fim da casa é a sala. Se o fogo aquece a água para comunicar seu calor, a água é aquecida para participar do calor do fogo. Se o urso gera um urso para perpetuar a espécie, o urso é gerado para perpetuar as espécies. Qualquer um que trabalhe para esse fim e, devido a esse fim, molda o assunto. Consequentemente, é evidente que a matéria recebe o formulário para o mesmo propósito. Abre aspas. O fim do agente é o mesmo que o do paciente, embora de uma maneira e de outra, porque o que o agente tenta imprimir é o mesmo que o paciente tenta receber. Fecha aspas. Capítulo 5. O sistema das causas. A causa formal adequada e posterior do diapasão, intervalo de oitava, é a dupla proporção, enquanto a proporção numérica é a causa formal anterior e mais comum, pois é a causa de todos os músicos. Ou também a natureza da vacina é a sua própria causa formal da vaca, enquanto a natureza dos animais é uma causa formal anterior e comum. O ouro é a causa material subsequente do cálice, enquanto o metal é a causa anterior universal. Alguns podem argumentar que aquilo que tem formas infinitas pode ser conhecido como a linha que se divide ao infinito. Não pode haver conhecimento das divisões da linha, que prossegue ao infinito sem parar, porque nada pode ser compreendido se não parar em algo. A linha é compreendida na medida em que é estabelecida em ato por seus termos. A infinitude da divisão da linha é uma infinitude em potencial, o que não impede o conhecimento do que a linha é em ato, enquanto a infinitude de formas seria uma infinitude em ato, que de forma alguma poderia ser compreendida. Em segundo lugar, duas formas acidentais não podem existir no mesmo sujeito imediato. A substância está sujeita a formas acidentais na medida que retém uma certa indeterminação ou potencialidade passiva, cuja primeira raiz é a indeterminação da matéria-prima. Ora, a razão para a indeterminação ou potencialidade passiva é entendida em relação a uma forma ou ato. Portanto, implica uma contradição dizer que a mesma razão para a materialidade é o sujeito de duas formas acidentais distintas, porque o sujeito material é compreendido e distinguido em razão da forma. Se o calor é uma realidade acidental distinta da cor, ele determina a substância em razão de potencialidades distintas. A primeira depende da possibilidade de vibrar sob o impulso cinético, a segunda da possibilidade de vibrar sob o impulso eletromagnético e, portanto, refere-se a aspectos necessariamente distintos da substância. O mesmo sujeito material é ordenado por definição à mesma forma acidental. Portanto, o cientista deve sempre distinguir o sujeito de cada realidade acidental, que pode ser distinguidos afetando várias partes da quantidade, vários aspectos da mesma substância ou os mesmos aspectos, mas de acordo com uma certa ordem. No que diz respeito à geração dos seres vivos, a biologia moderna sofre de uma insuficiência em seu método devido à sua adesão indevida ao pensamento quantitativo. Para que uma forma seja causada por múltiplos agentes parciais, ela deve ser de alguma forma composta, de modo que, por um lado, pertence a um e por outro a outro. Quanto à disposição da matéria para que seja proximamente adequada para receber a forma substancial, isso envolve múltiplos aspectos e uma multidão de agentes pode intervir. O óvulo deve absorver o gameto masculino, que geralmente é muito menor, formando algo unificado. Mas a própria forma substancial, que dá unidade ao novo composto, é uma forma simples, onde não há distinção real de partes, as partes de definição implicam uma distinção apenas de razão, de modo que só pode ser produzida por um único agente, o pai ou a mãe, mas não ambos ao mesmo tempo, porque não pode haver duas partes plenas e adequadamente eficientes da mesma forma. E a generalidade das espécies mostra que a geração deve ser atribuída ao princípio masculino, que é onde a forma específica é mais vigorosa. Se o oxigênio e o hidrogênio são a matéria da água, a água não pode ser a matéria do primeiro, mas sim se regenera através da corrupção de sua forma substancial. São Tomás assinala, abre aspas, como toda causa, enquanto causa, é naturalmente anterior a seu causado, deve-se saber que o anterior, prius, se diz de duas maneiras, como diz Aristóteles no livro 16, de Degenerate, animal, pela qual se pode dizer que algo é anterior e posterior é a mesma coisa, e a causa é o causado. Diz que algo é anterior a outro segundo a geração e o tempo, e também segundo a substância e o complemento. Como a operação da natureza precede do imperfeito para o perfeito e do incompleto para o completo,
O imperfeito é anterior ao perfeito em geração e tempo, enquanto o perfeito é anterior ao imperfeito em substância, assim como se pode dizer que o adulto é anterior à criança segundo a substância, e o complemento, enquanto a criança é anterior ao adulto em geração e tempo. Mas embora nas coisas geráveis, o imperfeito seja anterior ao perfeito e a potência ao ato, considerando que em algo uma e a mesma coisa é o imperfeito e o perfeito e a potência do que o ato, porém, falando de forma mais simples, o ato e o perfeito devem ser anteriores, porque aquilo que reduz a potência ao ato está em ato, e aquilo que aperfeiçoa o imperfeito é perfeito. A matéria, então, é anterior à forma, geração e tempo, pois aquilo a que algo chega é anterior àquilo que chega. Mas a forma é anterior à matéria em substância e complemento, porque a matéria não tem ser completo, exceto através da forma. E de forma semelhante, o eficiente é anterior ao fim em geração e tempo, pois do eficiente se faz o movimento para o fim, mas o fim é anterior ao eficiente na medida em que é eficiente em substância e complemento, pois a ação do eficiente não se completa, exceto através do fim. Portanto, essas duas causas, a material e o eficiente, são anteriores por meio da geração, enquanto a forma e o fim são anteriores por meio da perfeição. Fecha aspas e fim da nota. Capítulo 6. A causalidade na explicação física. 11. O acaso é a causa da organização do mundo. Outros, contudo, atribuem ao acaso a organização primária da universalidade das coisas. Segundo Demócrito, a coincidência aleatória dos átomos seria a causa da constituição dos céus e de todo o mundo, e o turbilhão ou rotação do mundo e o movimento dos astros, que distingue e estabelece a ordem no mundo inferior, também seriam acaso. Como o triunfo do atomismo na física moderna, ocorreu também um certo triunfo do acaso sobre a necessidade. Com a descoberta de que os corpos são compostos de partículas tão minúsculas, trilhões de moléculas em uma gota de água, e que suas propriedades físicas dependem da combinação das propriedades de suas partículas, as leis da física começaram a ser expressas por médias estatísticas do comportamento de suas partículas. A mecânica estatística foi desenvolvida no século XIX, principalmente pelo físico britânico James Clerk Maxwell e pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann e pelo físico matemático americano J. Willard Gibbs. Dessa forma, foi dada uma base físico-matemática às leis da termodinâmica, cuja segunda lei introduz um conceito que tem muito a ver com o acaso, a entropia. É uma variável que mede o grau de desordem ou distribuição aleatória dos elementos de um sistema. As descobertas da mecânica quântica, entre aspas, colocaram o acaso no cerne da constituição da matéria. O uso de estatística e cálculo de probabilidade não se deve mais à dificuldade prática de lidar com uma quantidade tão grande de dados, como no caso da termodinâmica, mas sim à possibilidade física de determinar com precisão o estado mecânico de uma partícula. Isso é expresso pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode determinar no mundo microscópico o momento e a posição da partícula ao mesmo tempo. Se você tem certeza 100% do momento, você vai ter 100% de incerteza da posição, e se você tem 100% de certeza da posição, você vai ter 100% de incerteza do momento. A teoria do Big Bang coloca o acaso, implícito no princípio da incerteza, na base da estrutura atual do universo. O princípio da incerteza de Heisenberg prevê que, durante a fase inflacionária, haverá flutuações primordiais que se simplificarão para uma escala cósmica. Essas flutuações servem como semente para toda a estrutura atual do universo. Portanto, embora esse cenário de causas indeterminadas sejam exatamente adequados para identificar o acaso, é um erro atribuir o acaso à própria indeterminação causal, segundo a definição de Lalande, Borel e Mayer, em Ferrater, Mora, primeira definição de Brugger. Uma causa indeterminada é uma causa potencial que não se transforma em causa até que algo a determine. Não há efeito determinado que não tenha uma causa determinada. A mecânica quântica deve revisar seus conceitos para não contradizer tais princípios fundamentais. Uma potência perfeitamente proporcionada a seu ato se esgotaria em suas possibilidades ao recebê-la plenamente, como os antigos pensavam que ocorreria com a matéria própria dos corpos celestes, e como o teólogo sabe que ocorre com o princípio potencial dos anjos, cuja essência é a forma pura. Se a matéria das substâncias naturais permanece sempre potencial para receber outras formas substanciais, e assim essas substâncias são corruptíveis, isso se deve a uma certa imperfeição radical do princípio material que impede sua perfeição de exposição e sujeição à forma. É como um pedaço de mármore de má qualidade, incapaz de receber uma figura bem formada do artista. A possibilidade que a matéria sempre retém de receber outra forma não é a sua riqueza, mas sua pobreza, porque a riqueza ou perfeição da matéria lhe advém da determinação ou atualização da forma, e que ela permaneça sempre potencial para algo mais se deve a uma falta de determinação formal, é como uma falta original de matéria pela qual ela sofre uma miséria inesgotável. A deficiência dos agentes naturais tem sua raiz nessa indisposição da matéria, porque os agentes naturais agem por meio de sua forma, mas as formas pelas quais agem foram recebidas por sua própria matéria de maneira imperfeita, estreitadas e limitadas pela indisposição do princípio material.
e assim podem sofrer fraqueza em suas ações, alguns agentes mais e outros menos, de acordo com a maior ou menor restrição material de suas formas. E com a mesma multiplicidade de causas que pode concorrer para produzir seres por acidente, também provém da matéria, a qual, por um lado, permite a multiplicação infinita de substâncias da mesma espécie e, por outro, permite a existência de substâncias de natureza não espiritual. Somente a concorrência de agentes naturais, determinados ad unum, ou também do homem, que não pode prever todas as circunstâncias de sua operação, causa que é puramente acidental e fortuito. Embora as criaturas puramente espirituais, os anjos, também sejam uma multidão, assim como nada tem em si que não lhe seja necessário, também não agem por acaso. Pois, embora muitos possam concorrer da mesma obra, devido à sua perfeição intelectual, cada um vê todas as circunstâncias de sua operação e nada é dado praeter intentionem. 4. A probabilidade é um índice da natureza. Esses cálculos assumem grande importância na física quando percebemos que uma infinidade de fenômenos naturais são resultado da interação de um número enorme de partículas. Suponha que temos um pó fino de cristais cúbicos que aparece vermelhos em 2 lados e amarelo nos outros 4. Como a distância entre as camadas atômicas é da ordem de 10 elevado a menos 7 milímetros, poderíamos facilmente ter cristais medindo 1 micron de lado, 10 elevado a menos 3 milímetros. Como seria uma superfície polvilhada com esse pó raro? 1 milhão desses minúsculos dados caberiam em 1 milímetro quadrado, então teríamos exatamente 2/6 do cubo mostrando o lado vermelho e 4/6 do lado amarelo. A cor, então, seria um laranja amarelado perfeitamente homogêneo, porque a possibilidade de uma mudança de matiz em qualquer porção visível é tão improvável quanto impossível. Com isso, queremos estabelecer que toda determinação de probabilidades se baseia na natureza ou na arte e a revela. Chamar uma obra sobre o cálculo de probabilidades de 1, como fazem alguns autores, e, abre aspas, a certeza do acaso, fecha aspas, implica certa confusão de noções, visto que as certezas vêm da natureza, com base na qual as probabilidades são calculadas. O acaso é o improvável, o indeterminado, aquilo que não pode ser calculado. Isso também justifica o recurso à análise estatística das frequências de eventos para traçar, por uma certa indução, as causas naturais ou humanas que os produzem. 3. Os princípios naturais mais universais não impedem o acaso. A objeção levantada insiste na universalidade dos princípios explicativos da física, por isso é apropriado responder a esse ponto mais específico. Quando a aplicação dos princípios de Newton tornou possível explicar os movimentos terrestres e celestes, muitos físicos tiveram a ilusão de que, se tivesse os dados sobre o estado dinâmico de cada partícula do universo, tudo poderia ser explicado e nada seria atribuído ao acaso. Esse sonho foi destruído pela física quântica que, forçada pelo princípio de incerteza de Heisenberg, teve que desistir da experiência de conhecer definitivamente o estado dinâmico, posição e velocidade de qualquer partícula corpórea. Mas Aristóteles já alertava os antigos contra a ilusão do determinismo físico. O que para os modernos são os princípios universais de massa e energia, gravidade e eletromagnetismo, para os antigos eram os corpos celestes, que moviam tudo que era gerável e corruptível. E, embora os corpos celestes fossem considerados incorruptíveis e, portanto, deficientes em sua influência, São Tomás frequentemente aponta que isso não impedia que o acaso ocorresse entre coisas geráveis e corruptíveis. Abre aspas. Alguns tentaram reduzir a uma causa superior, os corpos celestes, todos os eventos fortuitos e casuais que acontecem aqui embaixo, sejam coisas naturais ou humanas. Mas isso não se sustenta por 2 razões. Primeiro, no que diz respeito às realidades humanas, porque os atos humanos não estão sujeitos à ação dos corpos celestes, exceto de maneira acidental e indireta. Segundo, no que diz respeito ao que é feito acidentalmente. Porque o que é per accidens não é propriamente ser nenhum, mas toda ação da natureza termina em algo uno. Portanto, é impossível que o que é per accidens seja o efeito per se de algum princípio de agente natural. Portanto, nenhuma natureza pode fazer per se. Eu sei, por exemplo, que ao tentar cavar uma sepultura, um tesouro é encontrado. É evidente que os corpos celestes agem de acordo com o princípio natural, do qual se segue que todos os seus efeitos nesse mundo são igualmente naturais. Portanto, é impossível que qualquer força ativa dos corpos celestes seja a causa de coisas que aconteçam aqui na Terra acidentalmente, seja por acaso ou fortuitamente. Alguns desses pensadores tentaram reduzir tudo que acontece aqui por acaso e contingente a corpos celestes como suas causas, até mesmo escolhas humanas, e chamaram de destino o poder que advém da disposição dos astros, a qual tudo deve necessariamente estar subordinado. Tal visão é impossível e se opõe à fé, como fica evidente pelo exposto. Depois vem nego falar que católico acredita em astrologia, né? Outros queriam reduzir à disposição da providência divina tudo que parecia acontecer por acaso entre as coisas inferiores. E assim diziam que tudo é feito pelo destino, chamando por esse nome a ordem que existe nas coisas pela providência divina. Por essa razão, Boécio dizem sobre a consolação da filosofia, livro 4, prosa 6, que, abre aspas, o destino é a disposição inerente às coisas mutáveis, pela qual a providência vincula tudo às suas ordens, fecha aspas.
Nessa descrição do destino, disposição entre aspas, é usada como equivalente à ordem, e o fato de ser inerente às coisas, entre aspas, é usado para distinguir destino de providência. Pois a mesma ordem, na medida que está na mente divina, mas ainda não está impressa nas coisas, é providência, mas na medida que está encarnada nas coisas, é chamada de destino. Ele chama de coisas mutáveis, entre aspas, para mostrar que a ordem da providência não remove a contingência e a mutabilidade das coisas, como alguns acreditavam. Segundo essa visão, negar a fatalidade seria equivalente a negar a providência divina. Mas como não devemos sequer compartilhar nomes com os infiéis, para que o uso comum dos termos não sirva ocasião para erro, nós, fiéis, não devemos usar a palavra fatalidade, para que não pareça que concordamos com eles no que considerava errado sobre a fatalidade, submetendo todas as coisas à necessidade imposta pelos astros. Por isso, Santo Agostinho diz, abre aspas, se alguém atribui coisas à fatalidade, chamando a vontade de Deus ou seu poder por esse nome, mantenha sua opinião, mas mude a expressão, fecha aspas. Sobre a cidade de Deus, livro 5, capítulo 1. E São Gregório diz, com a mesma ideia, abre aspas, que os fiéis não pensem em dizer que a fatalidade existe, fecha aspas. Homilia 10, sobre o Evangelho da Epifania. Bom, então com isso acabamos o tomo 2 do livro La Naturaleza e Suas Causas, do padre Álvaro Calderon. Com isso também acabamos, pelo menos por um bom período de tempo, vários anos, os vídeos de metafísica. Talvez eu volte a falar desse assunto, mas vai demorar alguns anos ainda, porque é um assunto bem complexo, como vocês viram, mas muito importante. E eu tô afim também de fazer vídeos relacionados a outros assuntos, né? Mas pode ser que daqui a uns anos eu volte a falar desse tema, conforme eu já tenho uma formação também filosófica melhor, porque também eu sou só um estudante, né? Então, obrigado a todos que assistiram, até mais.